Olá, no ar mais um Good News. Um espetáculo de cor e leveza. Conheça o Santuário das Borboletas no México. Direto da Tailândia, uma casa moderna, barata, divertida e sustentável. Aqui no Brasil, em Minas Gerais, esta artesã fabrica móveis que imitam madeira, bonecos de famosos e uma infinidade de objetos usando como matéria-prima plástico reciclado. E mais, aves de rapina, bugios, mariposas, morcegos e variedade de anfíbios e répteis. Uma aventura pelas trilhas da RPPN Serra Bonita, na Bahia. Uma área inicialmente criada para recuperar o verde original, mas hoje é motivo de orgulho para o proprietário e ainda paraíso protegido para diversas espécies. Tá preparado para a expedição de hoje? A partir de agora, te levamos ao interior da Bahia para conhecer uma reserva criada por um engenheiro agrônomo e sem nenhuma pretensão comercial. Tudo o que ele queria era recuperar a mata original da propriedade. O bacana dessa história é que essa área acabou virando um reduto de espécies típicas de Mata Atlântica, o bioma mais ameaçado do Brasil. E também de muitos bichos, em especial o iraçu, uma imponente ave de rapina. Na estrada, a placa da pista de onde será a nossa próxima aventura, município de Camaquã. A palavra de origem indígena significa terra alta e é exatamente o topo das montanhas o nosso destino. Localizada ao sul da Bahia, a cerca de 400 quilômetros da capital Salvador, a região fica sempre assim, coberta por névoa. Neste lugar, historicamente conhecido pelo cultivo de cacau, encontramos a RPPN Serra Bonita, que é Reserva Privada do Patrimônio Natural, que é uma modalidade de reserva que é privada. Um refúgio verde para pássaros, bugios, mariposas, morcegos, anfíbios e répteis, criado por este engenheiro agrônomo. Então, com essa lei, entende, permite que o proprietário faz um projeto e tal, vai e registra no IBAMA como reserva. No que você venda a propriedade, o novo dono é obrigado a cumprir, entende, o que foi estabelecido antes. E assim, a localidade de 7.500 hectares teve 1/3 da área transformada em uma reserva particular do patrimônio natural, sendo metade dela formada por floresta virgem, ou seja, que nunca foi explorada. Por mais de 2 séculos, as plantações de cacau dominaram a paisagem, até o fim da década de 1980, quando a conhecida vassoura de bruxa devastou o cultivo e levou os fazendeiros do apogeu à bancarrota. A economia cacaueira quebrou, entende? Então, com isso, o preço das terras caíram muito. As terras ficaram muito baratas. E, por consequência, ainda as terras daqui da serra, que eram terras marginais, não serviam para cacau, ainda mais barato. Em 13 anos, mais de 50 propriedades foram compradas, a maioria com recursos da família. E seu Vitor quer mais. Espera ver a área da reserva duplicada. Se você aumenta a área aritmeticamente, vamos supor, você tem 100 hectares e você duplica para 200 hectares, o número de espécies ela cresce exponencialmente, não é? Quer dizer, você não vai ser só o dobro, você vai ter 3, 4 vezes mais, porque tem muitas espécies que elas não conseguem sobreviver em 100 hectares.
elas precisam de 200 ou mais. Aqui, por exemplo, a sussuarana, que é aquela onça parda, ela voltou. Ela voltou por quê? Porque tem, como cresceu a população de caititu, de paca, de tatu, de coati, quer dizer, como tem comida, ela voltou. Então, para o bicho se manter, ele precisa ter uma área enorme. Foi então que, em 2001, os fundadores da RPPN criaram o Instituto Uiraçu, uma organização não governamental que recebe doações de pessoas físicas e jurídicas para adquirir mais terras. O Uiraçu é a ave de rapina mais possante do mundo. O nome tupi quer dizer pássaro grande. Grande como o desejo de seu Vitor e da mulher em tentar manter a propriedade. Até agora nós sempre tiramos dinheiro do bolso para manter. Esse ano eu acho que a gente sai do vermelho. Então tudo que entra do aluguel da pousada e do centro de pesquisa é para pagar os trabalhadores e cobrir os gastos, conta de luz, conta de manutenção das Toyotas, entende? Porque como você viu a dificuldade, então sempre quebra. Ainda mais nestas trilhas, não é mesmo, seu Vitor? E você vai ver daqui a pouco no Good News. Quando o homem dá espaço, a natureza se revela em detalhes. E na RPPN Serra Bonita não seria diferente. Depois de recuperada, a mata virou um paraíso para pássaros, bugios, mariposas, morcegos e uma infinidade de espécies. O Good News volta já já. No Brasil, há mais de 1.100 reservas particulares do patrimônio natural reconhecidas, as chamadas RPPNs. Juntas, ajudam a proteger mais de 480 mil hectares de mata nativa e uma infinidade de animais. Como acontece lá na Bahia, na reserva RPPN Serra Bonita. Ao longo dos anos de preservação, a área virou um paraíso para pássaros, bugios, mariposas, morcegos e uma infinidade de espécies. Só que agora o proprietário dessas terras tem um novo desafio: ampliar a reserva e fazer dela uma área autossuficiente. Transitar por aqui só mesmo a bordo de veículos com tração nas 4 rodas. Os deslocamentos ficam mais complicados por causa da chuva. Por falar nela, por estas bandas, chove dia sim e outro também. Característica típica de florestas tropicais, como é o caso da Serra Bonita. E aqui a chuva é uma grande aliada. Evita os incêndios florestais e ainda engrossa o volume de água das 50 nascentes da reserva. A água é usada logo ali por 2 cidades da região. Sem contar que também ajuda a regar este verde todo. E atrás destas árvores e frutos, vêm eles, os pássaros. Tem os bichos que estão no quintal, tá na varanda de casa, da pousada. Em todos os locais tem as aves, né? Aves e aves raras, não é só coisa comum, que é o mais importante. A gente está aqui para ver bicho raro, ameaçado, exclusivo da região, e a Serra Bonita tem isso tudo. A RPPN Serra Bonita é famosa entre os observadores de pássaros. Nem o tempo fechado afugenta esses turistas. Por ano, a reserva recebe cerca de 400 visitantes. Mais de 1/4 deles só de observadores de pássaros. A maioria vem dos Estados Unidos e da Europa. Estes são da Inglaterra. Chegaram guiados por um biólogo cearense. Mais de 415 espécies de aves já foram vistas por aqui. 8 dessas só encontradas em áreas de Mata Atlântica.
Das espécies catalogadas, 42 estão em risco de extinção. O graveteiro é uma dessas. O nome vem da incrível habilidade de construir ninhos de qualidade com gravetos, o que atraiu esta dupla de fotógrafos da Dinamarca. A principal característica daqui é encontrarmos espécies bem pequenas, típicas do continente sul-americano se comparadas a outros continentes, só encontradas aqui mesmo. Forms who develop in a certain areas but don't move around. Klaus conseguiu seu objetivo: conhecer e fotografar o graveteiro. And next time, hopefully... Da próxima vez, quero voltar com um grupo de pessoas que também gostam de viajar o mundo fotografando pássaros. And to see, be curious for other parts of the world. Os turistas foram trazidos por Braulio, este economista peruano que trocou os números pela ornitologia, está há quase 30 anos no Brasil. Tanto que já conhece bem a variedade de aves brasileiras. Um quarto das espécies de aves do Brasil encontra-se na Serra Bonita. A maioria ameaçadas de extinção, algumas descritas recentemente para a ciência e outras que ainda não foram descobertas para a ciência, que existem aqui também. O que favorece para ter tantas espécies aqui? O habitat preservado. O habitat preservado é o grande chamariz da região. Neste santuário da Mata Atlântica, um dos biomas mais ricos e ameaçados do planeta, 800 espécies de plantas convivem com quase 7.000 espécies de animais. Entre eles, exemplares raríssimos, como este bugio. Uma das 25 espécies de primatas que correm mais risco no mundo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. O macaco foi trazido para a Serra Bonita há 3 anos e faz parte de uma família pequena. Restam apenas 200 da espécie em todo o mundo. Originalmente tinham 6 espécies de primatas. Aqui tinha o muriqui, esse, o bugio, o macaco prego, o sagui, o guigó e o mico-leão dourado, o mico-leão preto da cara dourada, que é um parente daquele mico-leão dourado lá do Rio de Janeiro. Então eram 6 espécies. Então a que estão extinta é o bugio e o muriqui. As outras 4 ainda tem. Foi então que Pelé, como é apelidado, ganhou uma namorada. Para começar um projeto de reprodução, não só de reintrodução, mas também de reprodução, né? Para multiplicar, talvez até para depois para povoar outras áreas onde ele já existia. Né? Só que a fêmea fugiu para o mato, sem garantir a sonhada reprodução. E Pelé ficou ainda mais apegado a seu Vitor. Mas o agrônomo não desistiu da ideia de ver esta floresta repovoada de primatas. Fora o trabalho com os bugios, a RPPN Serra Bonita serve de base para mais 14 pesquisas, 8 ainda em andamento. Uma delas é a grande paixão do fundador da reserva, a das mariposas, insetos parecidos com as borboletas, mas de hábitos crepusculares. Basta escurecer para seu Vitor estender o pano branco, acender a luz forte e capturar os bichinhos. A lâmpada atrai, entende? Então o pano, sendo branco, reflete a luz, então elas posam no pano, como você está vendo aqui, e aí então você escolhe aquelas que você quer coletar. Tem umas 2 aqui que eu andava de olho há muito tempo que eu não tinha pego, entende? Que eu peguei hoje. Depois de coletadas, as mariposas ainda não catalogadas são levadas para este laboratório, aqui dentro da reserva. A pinça ajuda a preservar o corpo frágil do inseto. Depois de analisadas, as amostras seguem para a estufa. Estudar mariposas é um trabalho antigo de seu Vitor. Da época de estudante de agronomia,
no interior do Rio Grande do Sul. De lá também veio um costume, o velho e bom chimarrão. Nesta sala climatizada, as mariposas ficam guardadas. Das menores já conhecidas, a maior do mundo. Apesar de mortas, o colorido traz vida para este ambiente. Porém, todo cuidado é pouco. Entre tanta beleza, há alguns perigos. Quanto mais coloridas, mais tóxicas. Um aviso para os pássaros, predadores naturais desses invertebrados. Estas gavetas guardam a maior coleção de mariposas do Brasil e uma das maiores do mundo. Aqui há pelo menos 300 mil exemplares de no mínimo 30 mil espécies. E 10% delas sequer são conhecidas pela ciência. Para identificar cada exemplar, mais cuidados. Aqui, por exemplo, esse bicho se chama Grafigona regina. Não importa o nome popular que ele tem. Então, Grafigona regina, tanto para mim como para um americano, para um inglês, para um europeu, para tal, se trata dessa espécie, desse organismo. Então, para descrever também tem regra. Você precisa ter um indivíduo, não pode ser, eu vi lá no mato e tal, um bicho, entende? Não, tem que ter um indivíduo que chama o tipo, entende? E aí esse tipo tem que ser guardado numa instituição segura, porque às vezes as descrições não são suficientes para você reconhecer. Principalmente no passado que fazer publicação com ilustração era muito caro, então o pessoal fazia descrição, chave, e as publicações não tinham figuras. Outra coisa, você não pode descrever e guardar na gaveta a descrição, dizer, essa aqui é a minha espécie. Também não pode. Então você tem que ser publicado de forma impressa numa revista que tem pelo menos, eu acho que 100 exemplares, 100 cópias, que seja distribuída pelo menos na comunidade científica, entende? Então tem uma série de regras para você. É o batismo da espécie. É, o batismo da espécie. Seu Vitor esbanja conhecimento. Não à toa, é considerado um dos maiores especialistas nesse tipo de inseto no mundo. Neste laboratório, as mariposas mais antigas são da década de 1960. Todas foram coletadas na América Latina, do México ao Brasil. Tamanho zelo tem todo um porquê. O principal papel delas na natureza é polinização, entende? As mariposas e as borboletas, uma grande parte delas se alimenta de néctar. Então elas, ao visitar as flores em busca de alimento, elas carregam o pólen de uma flor para outra. Somente na Serra Bonita, o especialista estima que haja cerca de 15 mil espécies de mariposas. Foi em busca desse tesouro que veio esta norte-americana. Sara trabalha no Museu de História Natural de Nova York, um dos maiores do gênero no mundo. Veio com o marido e a filha para uma temporada de pesquisas na RPPN Serra Bonita. E enquanto ela e o marido trabalham, a pequena se diverte. É apaixonante, completamente lindo. Para ver de tudo, macacos e até pássaros inacreditáveis. Isso sim é férias. É fabuloso, um lugar único para ver estes animais. E olha que lá no meu museu, em Nova York, é bom, mas aqui é 10 vezes melhor. No dia seguinte, nossa expedição na RPPN Serra Bonita, em Camacana, Bahia, continua logo depois de sol se pôr. Hora que mariposas e outros animais de hábitos noturnos fazem a festa. E atrás deles chegam os pesquisadores, como a bióloga e zoóloga Kalinka. Nas mãos, ela traz estacas de alumínio, cordas e uma rede bem fina, de 2,5 metros de altura. E vai atrás dos morcegos. Quanto mais esticada,
mais chances de capturar um deles. Essa região aqui da Serra Bonita, apesar de a gente ter feito um estudo muito curto, que só foram 4 campanhas durante o meu mestrado e 2 campanhas realizadas no ano de 2010, a gente observou que a diversidade daqui é muito alta. 28 espécies de morcegos já foram registradas na RPPN Serra Bonita, mas a bióloga acredita que o número seja até maior. No Brasil, há ao todo 175 espécies. Desse total, apenas 3 se alimentam de sangue. Mesmo assim, essa bióloga de 27 anos não tem medo. É uma apaixonada por esses mamíferos voadores. Em si, o morcego é pra gente amar, não é pra gente odiar. E ele não vai causar mal nenhum se você deixar ele no cantinho dele. Tem algumas doenças associadas, tem o risco de raiva, de algumas outras zoonoses, mas isso é só se você tiver contato direto com ele. Se você for pegar, se você entrar no abrigo dele, sem a devida proteção. Então são coisas que se a gente evita, a gente não precisa ter medo. Os morcegos, como todos os outros animais, eles vivem no ambiente dele. A gente que invade o ambiente dele. E quando a gente invade, a gente acaba alterando a dinâmica que tem ali. Algumas espécies consomem até 3.000 insetos por noite. O controle biológico desses bichinhos não é a única função dos morcegos. Eles também são essenciais para dispersar sementes, polinizar flores e recuperar florestas. Quando o morcego ele sai de uma área, de uma borda para outra, durante esse voo, quando ele dispersa essas sementes, aquelas sementes vão começando a fazer uma nova população numa área que não tinha nada. É natural, no meio de uma floresta, você ter uma clareira, que as árvores caem, acabam uma derrubando a outra. E esse processo de regeneração que ocorre naquela área, boa parte é por conta desses animais que fazem o trânsito das sementes entre um lugar e outro. E os morcegos são bastante, não diria essenciais, porque todos os bichos são importantes, mas o trabalho deles é um trabalho mais rápido, mais eficiente do que outros animais. Em 2 horas, com a rede aberta e embaixo de muita chuva, Kalinka conseguiu coletar 25 morcegos de 3 espécies. Esse aqui é o Caroletes piscillata, é a espécie mais abundante, a espécie de maior número aqui na reserva. Na minha amostra, 80% dos morcegos que eu coletei eram dessa espécie. Ela é uma espécie que se alimenta de frutos e ela é uma das responsáveis pelas plantas que chegam em primeiro lugar quando ocorre um processo de regeneração florestal. São aquelas plantas que chegam, crescem, têm um crescimento rápido, tem muitos frutos para poder chamar animais para aquela área e a partir daí começar o processo de regeneração natural do mar. Em saquinhos de pano, os animais são transportados para o laboratório, onde passam pela biometria. São medidos, pesados e ganham uma ficha de cadastro. A gente utiliza os dados de peso e as medidas também para caracteres de identificação, além de estar tendo características da espécie. Quanto mais a gente conhece uma espécie, mais a gente sabe do que ela precisa, quais são as características dela e o que tem no ambiente para oferecer. Então, com os dados que a gente tira, os dados morfológicos, os dados biológicos das espécies, a gente consegue manter um ambiente com aquelas condições que ele necessita para permanecer naquela determinada área. Assim que termina o estudo, os morcegos são soltos. A mesma coisa acontece com sapos, rãs e pererecas, e os répteis como cobras e lagartos, recolhidos por estes 2 biólogos. Só que até chegar a essa etapa, o trabalho deles é longo e exige preparo físico. Com essa chuva, esse barro parece um sabonete, escorrega mais rápido. A terra escorregadia, as trilhas estreitas, as pirambeiras e os nossos equipamentos que se molharam na chuva.
Tudo isso na escuridão da mata fechada à noite. Foi uma aventura. A chuva só tá ficando mais grossa. Eu já virei meu pé. Nossa. Essa capa me prendendo. E o desafio só aumenta. Ruim para a equipe, bom para os estudiosos. A combinação de calor com umidade aumenta as chances de os pesquisadores encontrarem os bichos no próprio hábitat. Esses animais eles dependem dessa condição para ocorrer. Por exemplo, os sapos, eles possuem a pele muito permeável, então qualquer calor, qualquer exposição ao sol desidrata os animais. Então eles preferem ambientes com alta taxa de pluviosidade. Por fim, todo o nosso esforço foi recompensado. Olha só o que achamos! Uma perereca que ocorre somente na Mata Atlântica, nesta região da Bahia. E a gente pode ver que as pernas delas são compridas, né? A anatomia é favorável ao salto, que é como a maioria desses anfíbios se locomove. E a gente também pode notar como ela é camuflada. E isso também dificulta a visão, né, dos predadores e faz com que ela tenha sucesso no ambiente onde ela ocorre. De volta à trilha, outra descoberta. Mais uma perereca, que também sobrevive apenas em riachos de regiões totalmente cobertas por árvores. Fora do ambiente de floresta, ela não existe. Então, se o ambiente de floresta está ameaçado, como a Mata Atlântica realmente está, eu não acho errado dizer que esse bicho também sofre um tipo de ameaça, porque se o ambiente dele que está ameaçado desaparecer, ele também desaparece. Bonita desse jeito, não dá nem para querer distância, não é? O sapo, o sapo, perereca e rã, popularmente falando, eles são animais da natureza, eles estão aqui há muito mais tempo que a gente e eles são fundamentais para o equilíbrio ecológico. Eles servem como bioindicadores de qualidade. Se você, dependendo do lugar que você está, você pega determinada composição de espécie, você consegue dizer o nível de conservação desse habitat. E além dos anfíbios, né, os sapos, rãs, pererecas, funcionarem como alimentos para outros animais e servirem como presas. A noite avança até que os biólogos encontram a rã de vidro. Ela mede cerca de 2 centímetros, é esverdeada e ganhou esse nome por ter o ventre transparente. Recompensa para a equipe. A facilidade de encontrar esses anfíbios surpreende até professores. A gente encontrou aqui mais de 80 espécies de anfíbios. Esse é um dos recordes para a Mata Atlântica, é o segundo a maior diversidade de anfíbios dentro da Mata Atlântica. A gente encontrou aqui na Serra Bonita. Das 80 espécies achadas por Yuri durante o mestrado na Serra Bonita, 3/4 só existem na Mata Atlântica e 15% somente na Bahia. Como baiano, a Serra Bonita é um orgulho para você? Ah, com certeza. Como baiano e como herpetólogo também, né? Que aqui a gente encontra uma mata que é peculiar, né? Ela é única. O Brasil tem a maior diversidade de anfíbios do mundo, com mais de 1000 espécies descritas. Quase metade delas ocorre na Mata Atlântica. E dentro desse bioma, é aqui no sul da Bahia que se encontra um dos maiores refúgios desses animais. Em meio a tantos achados, um presente. O menor anfíbio das Américas, conhecido popularmente como sapo-pulga, é típico de ambientes como este, onde estamos, de altitudes elevadas, com bastante umidade e sobre serrapilheira, esta camada de folhas e ramos em decomposição. O tamanho não passa de 8 milímetros. Ele consegue pular muitas vezes o tamanho do corpo dele e também pelo tamanho diminuto dele, né? O nome científico que a gente deu para essa espécie é Brachycephalus pulex, e os pulex é pulga, né?
justamente para fazer referência a essa característica da espécie. E ela só ocorre assim, ela só é conhecida aqui da Serra Bonita, né? A gente só encontrou exemplares aqui e ela só ocorre na parte alta da serra, é onde tem as matas mais bem preservadas, né? E que também tem esse ambiente mais, esse clima mais frio. Ela é um indicador de qualidade ambiental, né? De uma floresta bem preservada, para conseguir manter esse microhábitat específico que ela utiliza. Não é em qualquer lugar que você consegue encontrar um ambiente como esse aqui, que a gente está presenciando na Serra Bonita. A posição do país no globo terrestre, o clima, a vegetação, a conservação. Tudo ajuda os biólogos a descobrirem novas espécies, como este sapo. Ainda não catalogado, foi descoberto durante a gravação do Good News. Então, uma espécie nova, ela tem muitas informações por trás dessa descoberta. Não é um simples registro ou um simples bicho novo que foi descoberto. Renato vibra a cada descoberta, ainda mais ele, um expert em sapos e cobras. Essa serpente, ela ocorre nas duas florestas tropicais do Brasil, a Mata Atlântica e a Amazônia. Ela é uma serpente arborícola, mas que também pode descer no solo para passar de uma árvore para outra ou para procurar comida. Ela se alimenta só de lagartos e ela é uma espécie dócil. Ela é uma espécie que não dá botes, ela não te morde de jeito nenhum. Então é sempre bom ter uma cautela, respeitar os animais, mas saber que não são monstros. A espécie não é venenosa, mas esta outra, que também encontramos aqui na Serra Bonita, é... A jararaca responde pela maioria dos acidentes que envolvem cobras no país e é facilmente encontrada em Serra Bonita, o que nos obriga a usar estas perneiras como proteção. Perigosa e imponente, são animais assim os favoritos do biólogo, que tem feito da fotografia de natureza uma ferramenta de educação ambiental. Então muita gente que antes matava os bichos, hoje em dia vem e me fala, nossa, mas que bacana, eu não sabia que tinha tantas espécies. Então está sendo muito satisfatório e estimula, né, continuar a fotografar e mostrar a fauna brasileira, que é riquíssima. Pois é, mas em 2002, quando o seu Vitor veio morar aqui, a imagem era diferente. Agora tem mais verde e mais animais. Se você ver as primeiras fotos quando eu comprei aqui, lá de baixo estava o centro de pesquisa, tudo pasto ao redor, você vê pela cor, porque o pasto verde claro, né? Tem o verde escuro da mata e aquela tudo verde claro ao redor aqui. Agora você lá de baixo mal vê o prédio. Inteiro, todas essas árvores aqui, isso tem tudo 10 anos. Então a mata está se regenerando. Ah, sim, sim. Porque E tudo aí... que nós compramos foi deixado para recuperar. Para seu Vitor, essa constatação vale mais que homenagem. Por ter criado a reserva, há 5 anos ele recebeu um prêmio internacional, concedido aos melhores projetos de conservação ambiental na África e na América Latina. Mas orgulho mesmo ele tem do trabalho de formiguinha que faz aqui. Com a nossa chegada, a própria população começou a ficar um pouco hostil, ou ver com antipatia. Como é que você vai convencer a um agricultor que você está comprando terra, segundo eles, para não fazer nada? Entende? Para eles é difícil de entender, é inconcebível. Entende? Como para não fazer? O senhor vai plantar o que lá? Eu digo, não vou plantar nada. Ah, então o senhor vai vender a madeira? Não, ao contrário. Hoje o pessoal, eu desço lá e eu digo, doutor Vitor, agora, por exemplo, com essa falta de água que tem em São Paulo, né? Entende? Com o negócio da água lá, eu disse, doutor Vitor, foi a melhor coisa foi o senhor ter vindo para cá, porque pelo menos nós temos água garantido aqui, né? Entende? Porque a água que abastece, que eles bebem em Camacã, em Pau-Brasil, sai daqui, entende? Então eles têm consciência que, como eu estou preservando, entende? Que eles vão ter água, e não é só ter água, né? Precisa ter água limpa, né?
Bacana, não é mesmo? O Good News de hoje termina aqui. Para rever esta e outras expedições, acesse o nosso site redetv.com.br/Good News. Também estamos no Facebook, Good News Rede TV. Agora você fica com Mariana Godoy Entrevista. Até o próximo programa. Tchau!